Olá pessoal, bom dia, good morning. Is everything alright with you? Olha, hoje nós vamos falar de dois tempos verbais, né? O Simple Past e Present Perfect. São dois tempos verbais que os alunos costumam fazer muita confusão, né? Até mesmo porque o Present Perfect não existe na língua portuguesa, e aí os alunos optam, né, pelo mais fácil, digamos assim, mas que acabam cometendo certos equívocos, tá? Quando vão escrever ou falar, né, de certos eventos que aconteceram ou que acontecem, ou que acabaram de acontecer, certo? E muitas vezes essas ações ou esses eventos, eles têm incidência diretamente no presente. São ações que muitas vezes começam no passado, a ação ela não é definida, ela está em aberto e aí fica os alunos fazendo confusão, misturando aí esses tempos verbais. Então vamos lá, vamos ver se dá certo aqui o compartilhamento de tela e a gente vai dar sequência à aula agora, tá bom? Fica comigo, não sai daí não. Iniciar aqui um compartilhamento, acho que eu vou compartilhar a tela inteira com a janela, né? Vamos aqui para a janela. Ok, é isso aqui que eu quero. That's right. Pronto, do começo. Vou ocultar. Pronto, os dois tempos verbais são esses, o Simple Past e o Present Perfect. O Simple Past já é de conhecimento de vocês, tá? Inclusive, nós já vimos esse tempo verbal aí tem umas 2 ou 3 aulas atrás. Eu vou reforçar mais uma vez e a gente dá sequência com o Present Perfect, propriamente dito, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que o passado simples ele é utilizado quando a gente quer expressar as ações já definidas, as ações já aconteceram no tempo passado. Normalmente, vocês vão encontrar, gente, uma data específica, né? Algo que, um advérbio de tempo, ou então um tempo onde a ação tem acontecido. Ou seja, o passado simples ele vai focar na ação e na duração dessa ação, né? Quando foi que essa ação aconteceu. Então, nós temos aqui duas frases, né, de eventos que aconteceram no passado. The Second World War ended in 1945, a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, e Brasil won the World Cup in 2018. Então, caso o Brasil venceu a Copa do Mundo em 2018. Os dois eventos já aconteceram no passado, né? É isso. O entendimento é esse, que a ação foi definida. E aí nessa sequência, nós temos um exemplo ex-combatente de guerra, né? Trazendo o Jornal da Guerra, Jornal da Época, The Second World War Ends. Ele traz aqui o Jornal da Época, mas fala no presente. Ó. Da época, ele vai e diz assim, ó, a Segunda Guerra Mundial termina. Para a época, né? Mas, atualmente, eu tenho que dizer que a Segunda Guerra Mundial terminou. Ok? Alright. Normalmente, vocês vão encontrar... I'm sorry, I have flu. Normalmente vocês vão encontrar essas expressões aqui, ó. Ago significa atrás, né? 2 days ago, 2 dias atrás. 1 year ago, um ano atrás. In mais a data, né? Tá aqui in e qualquer data. Last night, noite passada. Last week, semana passada. Mês passado. Last year, no passado. Yesterday, ontem. The day before yesterday pode ser considerado anteontem, né? The day before yesterday. E assim por diante. O que eu quero dizer é que essas expressões aparecem nesse tempo verbal, tá? E também a questão dos verbos, né? Que são eles os regulares e os irregulares. Os regulares são aqueles que aceitam a terminação ED ou D para formar o passado. É o caso, por exemplo, do verbo like e watch, que aqui eu só acrescentei o D, a conjugação em todas as pessoas, elas vão se configurar dessa forma aqui, ó, em ambos. Né? Vai ser like it para todos eles, I, you, he, she, it, we, you e they, like it. E da mesma forma com watch. A maioria dos verbos em inglês, eles são formados por verbos regulares, tá? Uma minoria, chamada de verbos irregulares, são aqueles que não aceitam essa terminação ED ou D para formar o passado. É o caso, por exemplo, do verbo go, sleep e take, verbo ir, dormir e tomar ou levar. Vejam que o passado ele é uma forma independente e a escrita e a pronúncia é diferente, né? Went, slept, sleep, slept, take, took, e assim por diante. Em torno mais ou menos aí de eu acredito que nos livros que vocês têm, nas apostilas, deve ter aí em torno dos 90 verbos, mas tem muito mais, tá? Então vamos aqui também para
o surgimento, digamos assim, do auxiliar did, que se configura também nesse tempo verbal com o seu uso em sentenças interrogativas e negativas. Did she write the composition? Esse auxiliar did, ele está dizendo que o verbo está no passado. Ó. She didn't write the composition, ele não escreveu a redação. É aqui, ele escreveu, ela escreveu a redação, ela, né? Ok. Na afirmativa, gente, vocês observem que eu estou usando a forma do passado do verbo write. Ó. Aqui está no infinitivo sem o to. Aqui está no passado. Essa aqui é a forma também do presente, tá? Então, no passado, quem comanda é o verbo aqui, ó. O próprio verbo, na sentença afirmativa. She wrote the composition. Ela escreveu a redação. Mas na interrogativa e negativa, é o auxiliar que está dizendo que o verbo está no passado. Tá? Sempre que eu passo da afirmativa para interrogativa ou negativa, eu preciso usar o auxiliar did, mas o verbo tem que se modificar. Tá bom? Veja só, algumas regras que devem ser observadas com o uso dos verbos regulares. Né? No caso aqui, o verbo parar, stop, ele termina numa consoante, vogal, consoante, e aí eu duplico, né, a última consoante, dobro a última consoante para colocar o ED. Pronto, está no passado. Dry, que é o verbo enxugar, né, terminou em Y, precedido de uma consoante, troca o Y por I para depois aplicar o ED. Já o verbo play, o verbo brincar, jogar, ele terminou em Y, precedido de uma vogal. Então, ele vai obedecer a regra geral, que é só colocar o ED. Certo? Nessa condição aqui, o verbo fix, que é o verbo consertar, snow e nevar, né, eles, embora tenham essa terminação, consoante, vogal, consoante, mas eu não vou dobrar nem X nem o W, certo? Porque a gramática americana e a gramática inglesa, elas dizem o seguinte, quando o verbo termina em X, né, quando termina em W, quando termina em Y, precedido, se for essa condição, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, ele não dobra. No caso de open, tá? O verbo abrir, aqui é consoante, vogal, consoante. Só que eles vão levar em consideração, nesse caso específico, a sílaba tônica, que recai sobre o O. Open é a sílaba mais forte. Open, então, não dobra. Dobraria se a sílaba forte fosse aqui, mas nesse caso não. Tá bom? Ficou claro aí essa explicação? Então lembre dessa regrinha, tá? É importante. Vamos aqui para um exemplo com verbos regulares, né? Mr. Watson stayed at home last night. Sr. Watson permaneceu em casa, ficou em casa na noite passada. Aqui o verbo é um verbo regular, aceitou o ED, ok. Terminou Y, precedido de vogal. Alright, não tem que mudar nada desse Y, não. Quando eu passo para a interrogativa ou para a negativa, o que vai acontecer? Ele vai perder essa condição aqui, ó, porque agora o auxiliar D está dizendo que o verbo stay está no passado. Aqui, quem determina que está no passado é o próprio verbo, mas aqui e aqui, na sentença interrogativa e sentença negativa, quem determina que o verbo está no passado é o auxiliar, did. Aqui ele não tem tradução nenhuma, certo? Lembrando que toda pergunta feita com did, a resposta é com did, ou positivo ou negativo, certo? Aqui no caso, o Sr. Watson ficou em casa na noite passada? Yes, he did. Sim, ele ficou. Ou então, no, he didn't. Não, ele não ficou, certo? A frase aqui está no passado, de forma negativa. Mr. Watson didn't stay at home last night. Sr. Watson não ficou em casa na noite passada. Posso seguir, né? Por enquanto está fácil. Vocês já viram esse tempo verbal, é só revisão. Bom, vamos lá para os verbos irregulares que configuram o grande problema, né? Eles representam um problema grande na vida dos alunos, né? Estão estudando inglês, etc. Porque ele tem uma forma própria, né? Tem uma forma própria. Muitas vezes o passado ele é idêntico ao presente, né? Mas aqui no caso do verbo read, é a mesma escrita, né? A mesma grafia, só que a pronúncia é diferente. Aqui é similar, semelhante, né? A cor vermelha, né? Que aí aqui fala que é, no caso, read. Para falar, eu li um livro, digo I read a book. E aqui no presente é read, né? Então nós temos o verbo ler, find, encontrar, steal, roubar, think, pensar ou achar, know, saber ou conhecer, meet, encontrar, wear, vestir, go, é o verbo ir, leave, é o verbo sair ou deixar, né? E os passados, os respectivos passados, read, found, stole, thought, knew, met, were, went e left. Algumas vezes, né, vocês vão encontrar verbos assim irregulares que apenas a troca de uma vogal
né? É o que caracteriza a mudança do verbo do presente para o passado. Mas isso não é uma regra específica, ok? Beleza, vamos lá. Vamos agora para o present perfect, que diferentemente do passado simples, né, a ação é inacabada. A ação ela pode ser uma ação que aconteceu em um passado recente, como por exemplo, eu digo, acabei de chegar. Então o foco está na ação e não em quando que a ação aconteceu. Certo? Pode ser uma ação que começou no passado e vem ao longo do tempo acontecendo e até o presente ele ainda acontece. Então, por essa situação, é um tempo verbal que confunde a cabeça dos alunos. Né? Mas se você se dispor a entender, a compreender, né, acredito que não vai ter problema com isso, não. Não pode criar obstáculos. Né? Então, vamos lá, vou tentar ser bem claro e objetivo nesse momento. Eu estou trazendo aí alguns advérbios, porque assim como no passado simples tem advérbio de tempo, aqui no present perfect nós temos alguns advérbios, algumas palavras, né, digamos assim, que são comumente usadas nesse tempo verbal, tá? Então, nós estamos comparando o passado simples com o presente perfeito. É bom que você entenda que dentro desse tempo verbal nós temos essas palavrinhas aqui, esses advérbios. É o caso, por exemplo, de already, que se encaixa perfeitamente nessa situação aqui. I have already done my homework. Eu acabei de fazer o meu dever de casa. Eu acabei não, eu já fiz, certo? A tradução de already é já. O just é que se encaixa aqui quando eu digo she has just arrived at home, ela acabou de chegar em casa, né? Nessa frase, they have lived in London since 1982, eles moram em Londres desde 1982. Olha, nós estamos em 2020 e eles ainda moram lá. Ou seja, a ação começou em 82 e vem se prolongando, 82, 3, 4, 5, anos 90, anos 2000 até o dia de hoje. I have studied for 3 hours, eu tenho estudado por 3 horas. He hasn't taken his breakfast yet. Ele ainda não tomou o café da manhã. O yet no final da sentença negativa significa ainda, no sentido de que ainda a ação não foi realizada, não foi concretizada. He has never eaten raw fish. Ele nunca comeu peixe cru, né? O never está bem aqui, ó. I have seen this film many times. Aqui nós temos uma situação que a ação se repete, ó. Eu tenho visto esse filme muitas vezes. É mais uma característica, né, para se utilizar o present perfect aqui, porque a ação ela é repetida várias vezes. They haven't bought a new house yet. Eles ainda não compraram uma casa nova. E, por finalmente, uma interrogativa com yet no final, mas que não tem a tradução semelhante a essas duas situações aqui, ó. Observe que aqui é negativo, mas aqui é interrogativo. E o yet no final da frase interrogativa é sinônimo de already. Então fica, have you done your homework yet? Você já fez o seu dever de casa? Então, aqui a tradução é já, tá bom? Acredito que vocês não vão ter problema de identificar cada advérbio desse, não. É fácil, não é? Already, just, since, for, yet, never, né? Tem lately, que é ultimamente, assim por diante. Mas vamos lá. Enquanto que no passado simples o auxiliar é o auxiliar did, né? Então, no present perfect, o auxiliar é o verbo have e has, para he, she, it, tá bom? Lembrando que aqui eu vou usar a terceira forma do verbo, que é o particípio passado. Para quem não sabe ainda o que é o particípio passado, vou dar um exemplo aqui. Eu vejo, é o presente. Eu vi, é passado. Eu tenho visto. Visto é o particípio passado, né? Eu tenho viajado, por exemplo. Particípio passado, viajado, né? E assim por diante, né? Bom, vamos lá para os exemplos. I have worked hard lately. Eu tenho trabalhado muito ultimamente. Observe que o presente perfeito é utilizado aqui, né, dentro dessa estrutura, que é o verbo have, mais o particípio passado do verbo, que no caso, sendo um verbo regular, o passado do verbo é igual ao particípio passado, e vice-versa. Quando o verbo é regular, é fácil, né? Tem essa questão do ED aí. Então, tanto o passado como o particípio passado, a grafia é a mesma, na verdade, né? Ambas são iguais, que eu quero falar. She has waited for a long time. Ela tem esperado por muito tempo, certo? Mais uma vez, aqui eu uso has por conta dela. Lembrando que aqui é o auxiliar, né? Que não tem história de did, não, tá? O auxiliar é have e has.
E what have you done lately? O que você tem feito ultimamente? Lembrando que o verbo to do é o verbo fazer. Eu faço, I do, I did, eu fiz, e I have done, eu tenho feito. Aqui, gente, o foco é na ação, não é no tempo que ela aconteceu. E outra coisa, a palavra lately, que está aqui, é uma palavra comum desse tempo verbal, porque praticamente aqui a ação ela está em aberto. Quando você fala o que você tem feito ultimamente, então você pode falar algo até recente, né? Algo do passado, de 2 semanas atrás e até agora, certo? Então é essa característica do presente perfeito, diferentemente do passado simples que encerra a ação no passado. Aqui ela está em aberto, tá bom? Olha só esse exemplo. Ele trabalha como motorista de ônibus há mais de 30 anos. Com certeza aí trata-se de uma frase no present perfect, porque se ele trabalha como motorista de ônibus há mais de 30 anos, então ele não deixou de trabalhar como motorista de ônibus, ele ainda trabalha, certo? Então é uma ação que começou no passado e se prolonga até o presente, tá bom? Então ficaria no present perfect. He has worked as a bus driver for more than 30 years. Ele trabalha como motorista de ônibus por mais de 30 anos, tá bom? É presente perfeito, tá? Vamos para outra? Já são 8 horas e você ainda não tomou banho. Ó, é uma ação que ainda não aconteceu. Embora esteja dizendo a hora aqui, mas é a hora atual, né? O que está em foco aqui é a ação. Não são horas passadas, aqui é uma hora atual. Então aqui trata-se de uma frase no presente perfeito, no present perfect, com certeza. Vamos lá. It's 8 o'clock and you haven't taken a shower yet. São 8 horas e você ainda não tomou banho. Eu também posso até dizer o seguinte: It's 8 o'clock and you still haven't taken a shower. Eu poderia colocar a palavra still, S-T-I-L-L, bem aqui, ó. You still haven't. Aqui é o participio passado do verbo take, né? No passado é took e aqui é taken, tomado, né? E aí, se eu colocar o still, tiraria o yet da frase. Ficaria It's 8 o'clock and you still haven't taken a shower. Mas se você prefere usar o yet no final, fique à vontade, tá bom? Ambas estão corretas. Essa frase aqui, certamente ela está no passado simples, por conta da expressão ontem à noite. A ação foi encerrada. O que você fez ontem à noite? A sentença interrogativa, né? Aí você tem que lembrar de usar o auxiliar, que é o auxiliar did. E o verbo to do, que é o verbo fazer. Vejamos como vai ficar. What did you do last night? Esse auxiliar did está dizendo que do, o verbo fazer, está no passado. What did you do last night? O que você fez ontem à noite. Ou na noite passada. Tá bom? Adiante. Vocês já viram esse filme? Olha, comparando essa frase com essa, né? Eu não tenho aqui um advérbio de tempo. Vocês já viram esse filme? Está em aberto, né? Com certeza é present perfect. Pronto. Have you already seen this film? Se eu quisesse colocar o yet no final, eu diria Have you seen this film yet? Estaria certo também. Eu assisti esse filme há 2 dias atrás. Opa, aqui eu defino quando que a ação aconteceu. Quando foi? Há 2 dias atrás. A ação foi encerrada. Eu não venho assistindo o filme. Tá? Eu não estou assistindo o filme desde ontem. Eu assisti há 2 dias atrás. E encerrou há 2 dias atrás. Então aqui é uma frase no passado simples. I watched this film or this movie 2 days ago. E aí eu encerro a ação, que foi no passado. Então, compreenderam a diferença entre o present perfect e o passado simples, simple past? Pois é, são detalhes, né? São detalhes, mas a gente vai vendo ainda outras situações e através de exercícios a gente vai compreendendo melhor, tá bom? Eu fico por aqui e aí a gente torna a conversar. Vou deixar uma atividade para vocês, tá bom? Aí vocês fazem essa atividade, vejam as dificuldades que vocês têm para resolver e qualquer coisa eu estarei à disposição. Vou voltar aqui, vou parar o compartilhamento, vou aparecer aqui para vocês, certo? Estou apresentando aqui, eu vou parar essa apresentação, tá? Vou aparecer aqui para vocês aí, ó. Cadê?
Oh my God. Tá aí. E é isso, pessoal. Tem um exercício lá, tá bom? Então tentem fazer. É um exercício que exige que vocês escrevam, né? E vocês têm um tempo para fazer, tá bom? Então é isso. Excelente semana para todos vocês e eu encerro esse momento, essa aula de hoje por aqui. E a gente se vê na próxima segunda, tá? Até mais. Tchau.